Olá, seja bem-vindo ao seu ponto de encontro com uma boa conversa, sempre com uma entrevista leve, com a personalidade da política, da economia, da cultura do nosso estado. E antes de começarmos o nosso papo de hoje, te convido a se inscrever no canal do GC+, deixar o seu like aqui embaixo, ó. E hoje, aqui nos nossos estúdios, a gente recebe o vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista, mas que hoje vem, na verdade, não para falar de política, como seria natural, mas sim para falar de literatura. Antes de tudo, antes de a gente começar aqui o nosso papo, seja bem-vindo aos estúdios do Grupo Cidade. Muito obrigado, Alexandre. É um prazer estar aqui com você. É um prazer também poder participar desse momento e discutir um pouco sobre um conjunto de reflexões que faz parte do livro. Bem, vamos lá. O vice-prefeito de Fortaleza já está aqui, inclusive, com a camisa aqui, para pensar. Elcio Batista, que é o livro que está sendo lançado. Vamos falar um pouco sobre esse livro que, de cara, já diz a que se propõe. Não é um conjunto de ideias fechadas, de pensamentos ou de conclusões. Na verdade, são textos que instigam as pessoas a pensarem, a refletirem sobre aqueles assuntos, é isso? Exatamente. O livro, para pensar, ele tem um primeiro ponto que é um convite. É convidar as pessoas a exercitar esse ato, né, esse ato humano que é justamente pensar sobre o mundo, refletir sobre o mundo e nesse ato de reflexão levantar questões, levantar perguntas sobre o mundo. Né? Algumas eu já faço no livro, outras eu convido as pessoas a refletirem. E tem um outro ponto importante que eu acho que você comentou aí, que é justamente o fato de ser um livro aberto, ele não se fecha. Né? Como é um convite, ele traz uma abertura para, a partir dos pequenos textos, as pessoas serem estimuladas a também exercitarem essas perguntas e exercitarem também saídas, respostas para esses questionamentos a partir da sua experiência individual, a partir dos seus conhecimentos teóricos, né? E, obviamente, a partir da capacidade de observação que as pessoas têm do mundo, né? Seja do mundo mais próximo, seja através daquilo que nos chega, por exemplo, pela televisão, pelos meios de comunicação, né? E hoje pelas redes sociais. Para quem não sabe, o senhor, além de vice-prefeito de Fortaleza, cientista social por formação e mestre em sociologia pela Universidade Federal do Ceará. Então, sempre ao longo dos seus estudos, da sua vida acadêmica, esteve sempre muito próximo ao exercício do pensar, que é algo que nos diferencia, inclusive, das outras espécies, mas que muitas vezes a gente não para sequer para pensar sobre isso, sobre nossa capacidade de pensar. E é isso que a gente precisa exercitar e esse é o seu convite, é isso no livro? Exatamente. Na verdade, se reflete muito se no nosso tempo nós somos tão estimulados cotidianamente por conta da comunicação, por conta das nossas tarefas cotidianas, que a gente não para refletir, que a gente não para pensar. Mas no fundo, a gente está pensando todo o tempo, né? A gente minimamente está tentando organizar alguma reflexão, nem que seja sobre a própria vida individual, sobre a razão de um sofrimento, sobre a razão de uma infelicidade, sobre as escolhas que a gente faz, né? Se você vai fazer, por exemplo, um curso X ou um curso Y, se você vai fazer uma viagem ou não. Esses são momentos de tomada de decisão, mas também são momentos em que a gente acaba parando para pensar, né? Então, eu advogo que nós somos todo o tempo confrontados a exercitar essa atividade, né? Quanto mais a gente exercitar essa atividade, de fato, mais o nosso cérebro ele vai funcionar. Tem também uma função aí que é fazer com que esse exercício, né, seja capaz de você também começar a absorver mais conhecimentos. Quando a gente para pensar, quando a gente para refletir, a gente não só absorve mais conhecimento, né, ou tenta produzir um conhecimento novo, né, mas também a gente cria uma abertura, né, a gente estimula para que fique mais fácil também entender conhecimentos, às vezes da nossa própria área, às vezes de outras áreas. Eu, por exemplo, sou formado em Ciências Sociais, mas eu gosto de ler sobre um conjunto muito diversificado de assuntos e temas, né? E é justamente essa minha vontade de continuar aprendendo que faz com que também você comece a ter mais facilidade. As pessoas que, por exemplo, aprendem línguas estrangeiras, depois que você aprende a primeira, as demais elas acabam sendo mais fáceis, né? Justamente porque seu cérebro ele está mais estimulado. Né?
Agora, você falou em parar para pensar. Às vezes as pessoas perderam a capacidade de pensar. Não, então a gente está pensando o tempo todo. Mas eu às vezes penso que as pessoas perderam a capacidade de parar para pensar, que é exatamente o refletir. Isso daí a gente vê todos os dias, muitas vezes, nos comentários que as pessoas fazem, seja nas redes sociais, nas rodas de conversa, em que às vezes a pessoa escreve algo ali que é extremamente absurdo, mas quando você chega para confrontar alguém sobre aquele pensamento, você diz, mas você sabia que isso na verdade é assim? Você parou para pensar que na verdade isso é dessa maneira? E a pessoa diz, realmente eu não tinha pensado nisso. De repente, só acredita que o imediatismo das redes sociais, das comunicações, estão fazendo com que as pessoas parem menos para pensar, reflitam menos sobre os assuntos do cotidiano, sobre a política e ajam mais realmente por impulso, por aquele primeiro pensamento que vem à mente? Eu acho que tem dois aspectos importantes no seu comentário. Um primeiro aspecto é justamente que um certo inimigo do pensamento e desse ato reflexivo é a simplificação do mundo, né? Ou seja, é você tornar o mundo muito simples, de tal forma que você não consegue perceber as contradições, os conflitos, as possibilidades diferentes para entender determinados problemas, né? Então, esse é um primeiro ponto. Como derivação dessa simplificação, hoje a gente tem um cotidiano marcado pelo que se denominou de fake news, né? Que é justamente não só uma mentira sobre os fatos, mas é uma simplificação também sobre os fatos, né? E a tentativa de uma construção falsa sobre os fatos, sobre os acontecimentos humanos, né? Então, quando a gente para pensar, por exemplo, a gente tem melhores condições de enfrentar tanto a simplificação do mundo, quanto, por exemplo, a questão das fake news. Porque a reflexão pressupõe abertura, a reflexão pressupõe diálogo e a reflexão ela pode levar à formação de um determinado consenso sobre um evento, sobre um fato, né? Ou sobre uma descoberta científica. Então, ele é um ato muito importante da nossa vida e é um ato muito importante para o nosso tempo. Um tempo que é marcado por contradições, por conflitos, por muita instabilidade, como a gente está vivendo nesse exato momento, né? Por muitas incertezas, por uma insegurança em relação ao presente, em relação ao futuro, em relação a essa insegurança a questões individuais, mas também a questões coletivas, sociais. Por isso que o ato de parar e pensar se coloca ainda mais importante no nosso tempo. Agora, como é que esse livro surgiu? Foi um livro que você disse, vou escrever um livro, sentou-se e foi lá e começou da primeira à última linha? Ou, na verdade, ele foi surgindo aos poucos em pensamentos, em devaneios, em reflexões, em uma conversa, e aí ele foi sendo construído dessa maneira, pensamento após pensamento? Na verdade, o livro é um mosaico das reflexões que eu fiz principalmente até 2019, né, que foram reunidas, elas foram, digamos assim, publicizadas nas redes sociais e foram muito mais do que o que está no livro, mas eu tentei reunir no livro um conjunto daquelas que melhor representava esses questionamentos, essas perguntas sobre o nosso tempo, né, sobre o tempo em que vivemos. Como foi até 2019, por exemplo, não entrou as questões suscitadas agora pela pandemia, né? Então, reunir nesse suporte chamado livro é uma forma também de organizar, de sistematizar um pouco esse conjunto de reflexões. O livro traz também as ilustrações de um ilustrador uruguaio-argentino chamado Gervásio Troche. Ele já tem ilustrações e tem livros sobre ilustrações, livros pessoais, mas também ilustra principalmente no Brasil alguns periódicos, e eu o convidei para que ele pudesse ilustrar todos os textos. Então, o livro traz também essa contribuição e as ilustrações do Troche, e tem um designer que fez todo o trabalho editorial, que é a Ana Soter, que é uma designer carioca, mas que trabalha muito aqui no Ceará. Então,
O livro, ele também tem uma função que é congregar, né, pessoas interessadas, digamos assim, em refletir. No meu caso, através da escrita, no caso do Troche, através das ilustrações, e no caso da Ana Soter, através da sua capacidade de organizar, de sistematizar esses dois pensamentos. O seu exercício como político, né, como vice-prefeito da capital, é também uma fonte inesgotável de inspirações justamente para esses pensamentos e, ao mesmo tempo, de vivência dessa realidade social, do conhecimento profundo da nossa sociedade, não apenas do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático realmente do nosso dia a dia. O que o senhor estudou dentro da sua formação é aplicado no seu dia a dia como um cidadão político? Olha, teoria e prática, elas estão num processo permanente de troca, né, de fluxos da teoria em relação à prática e do mundo e das experiências em relação a formulações teóricas, né? Eu não consigo enxergar essa divisão entre teoria e prática que muitos falam, né? Eu consigo enxergar o contrário, um diálogo permanente entre teoria e prática. É claro que você tem determinadas reflexões filosóficas que aparentemente elas estão desconectadas do mundo, elas não têm uma relação direta com o mundo. Mas mesmo essas reflexões, elas são feitas por seres humanos. E seres humanos, eles vivem e experimentam o mundo, as relações, e através desse processo de experimentação, de vivenciar as relações sociais, é que eles também vão formulando, gerando questionamentos, gerando reflexões e, portanto, produzindo teorias. Então, é inseparável esses dois domínios. E eu posso dizer para você, tanto a minha experiência prática no mundo, quanto a experiência teórica, os estudos que eu precisei fazer na universidade, inclusive para que depois, na minha atividade de professor, eu pudesse exercitar plenamente a relação com os alunos, né? Eu faço isso na vida política também. Eu conduzo isso na minha vida política, de tal sorte que eu estou todo o tempo aprendendo na prática e todo o tempo eu estou revisando as teorias. Então, por isso que eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: na prática a teoria é outra, né? Ou seja, uma brincadeira nesse sentido, um jogo, apenas para dizer que essas duas coisas estão conectadas e que às vezes o mundo prático ele faz com que você reveja a teoria, você seja capaz de aperfeiçoar as teorias. E no processo de aperfeiçoamento da teoria, isso também vai se colocando diante do mundo, né? Porque as pessoas que estão aprendendo, elas estão aplicando também esses conhecimentos no mundo prático, nas suas atividades cotidianas, né? Então, eu enxergo esses ambientes, teoria e prática, como intercambiáveis e como fluxos contínuos, e tento fazer isso na minha vida. A vida política, por exemplo, a todo instante você é confrontado com problemas, a todo tempo você é confrontado, seja com problemas individuais, seja com problemas sociais, né? E você tem que justamente pensar sobre esses problemas e encontrar qual é a melhor solução para cada um desses problemas que você se defronta, né? Agora, o senhor falou que o livro, esses pensamentos foram reunidos até o ano de 2019. Exato. O ano de 2020 para frente, né, foi um período em que nós nos confrontamos com situações que jamais imaginaríamos viver. E muitas vezes nós nos pomos a pensar sobre que tempos eram esses, e acho que todo mundo de alguma maneira viveu algum conflito interno por conta da pandemia, do medo da morte, do medo da doença. Logo depois, agora com o ano de 2022, vem uma guerra que pode se tornar algo maior e nos vem novamente um novo medo de uma nova crise mundial. Foi também um período para também pensar mais ainda e também escrever novos pensamentos, novas frases, de tal forma que em breve pode vir aí, de repente, um para repensar? Eu acho que a palavra, talvez, de 2020
e de 2021 é justamente isso, né? Por um lado, pensar, porque foram levantadas inúmeras questões relacionadas com a Covid no mundo todo, com a pandemia, né? Primeiro, o que é a Covid, como surgiu, o que devemos fazer, como devemos proceder, ou seja, um conjunto de perguntas e poucas respostas, poucos conhecimentos, digamos assim, acerca desta pandemia. Os conhecimentos que nós tinham como referência o passado e tinham como referência justamente as soluções apresentadas no passado. Mas que soluções vamos apresentar para esta pandemia nesse novo contexto em que a gente vive? Isso ensejou um conjunto de questões, de perguntas, que levaram, digamos assim, a uma necessidade da gente repensar as nossas práticas, da gente repensar os conhecimentos, da gente repensar os nossos desejos, repensar inclusive. Nossas certezas, nossos projetos. Então, pensar e repensar, digamos assim, são duas palavras que têm a ver tanto com 2020, com 2021 e também com 2022. Agora, estamos envolvidos não só ainda com a pandemia, né, mas estamos envolvidos também agora com uma guerra. Né, uma guerra que, embora geograficamente ela afete apenas 2 países e principalmente um país, no caso a Ucrânia, mas cuja repercussão é global, que impacta a vida das pessoas no mundo todo. Então, um conjunto de novas reflexões também surge nesse momento relacionado com esse mundo conectado, com esse mundo interligado. Como é viver esse mundo? E quando surge um problema, como a guerra ou como a pandemia, como devemos proceder? Como devemos agir? Né? Teremos uma terceira guerra mundial? Não teremos? O que podemos fazer para construir a paz? Né? Veja que são perguntas que vão alimentar justamente as reflexões sobre o nosso tempo. Então, eu continuo pensando, repensando e escrevendo. Né? Legal. Para pensar, Elcio Batista, com ilustrações de Gervásio Troxi, como é que as pessoas podem fazer, então, para ter acesso a esse livro? Como é que vai ser o lançamento? Onde é que ele vai estar disponível? Bom, Alexandre, no primeiro lugar você está convidado, os telespectadores estão todos convidados para irem lá na Praia de Iracema, vai ser na Rua da Tabajaras, num lugar super interessante chamado Coração Selvagem, né? Uma livraria nova com café que tem lá. Fica muito próximo da vice-prefeitura, inclusive. Fica dentro do Distrito Criativo de Iracema, a partir das 18 horas. Mas as pessoas também podem adquirir através da internet, em sites de venda de livros, né? Tem também e-book para vender, que as pessoas podem comprar e ler nos seus, seja nas diferentes plataformas que a gente tem, no celular, enfim, no computador, ou aqueles que têm leitores de livros digitais e que podem fazer uso dessa ferramenta. Né? E o livro vai continuar à venda na cidade de Fortaleza e em outras livrarias, principalmente na Coração Selvagem. Tá bom, então. Muitíssimo obrigado. Boa estreia, bom lançamento do livro e seja sempre bem-vindo aqui aos estúdios do Grupo Cidade. Eu que agradeço a oportunidade, Alexandre, e também aos telespectadores. Espero que as pessoas sejam estimuladas pelo livro a pensarem, refletirem e também, claro, registrarem, se tornarem também escritores nesse processo e escritoras desse processo. Vamos pensar, né? Vamos pensar. Vamos usar esse nosso órgão tão importante, o que a gente está precisando. Antes de agir, se a gente pensar, normalmente pode dar mais certo. Com certeza. Essa foi a nossa entrevista de hoje do JC Entrevistas com Elcio Batista, sociólogo, cientista social, professor e escritor. Deixe seu like no nosso canal, se inscreva, não esqueça de acionar as notificações para ficar sempre muito bem informado sobre todas as novidades do GC+. Muito obrigado e até a próxima.